Capítulo 2395 Ondulações em Mogar, Parte 1. Será que estamos realmente no subsolo? Porque alguma coisa não bate certo. Este lugar é incrível, meus deuses. Só quando olhou pela janela mais próxima é que Tista percebeu que a luz não vinha do sol, mas de alguns cristais amarelos pendurados no teto da caverna. O farol da luz foi construído tanto no chão quanto no teto de uma enorme formação natural abaixo da superfície de Mogar. A maioria dos mortos-vivos podiam andar nas paredes como insetos ou voar graças às suas habilidades de linhagem, então eles não tiveram problemas em se mover do nível inferior para o superior da cidade. O teto foi pintado de azul e branco para lembrar um céu nublado, enquanto o chão era rico em jardins e parques, não sendo diferente de uma habitação na superfície. Pessoas de todas as raças e idades caminhavam pelas ruas e apenas algumas delas eram mortas-vivas. Sim, nós somos Vadion Rio. Minhas pedras do sol produzem calor e luz de maneira semelhante ao sol, mas não representam perigo para os mortos-vivos. Elas são uma das minhas conquistas mais valiosas, perdendo apenas para meu filho. Quem são essas pessoas? Tista apontou para a curta fila de mortos-vivos em frente ao portão principal da mansão do primogênito. Uma das razões pelas quais você está aqui. Vou deixar Nika explicar para você. Kala os conduziu até uma sala de estar com decorações pintadas de dourado cobrindo as paredes brancas. No meio da sala havia uma longa mesa oval cercada por cadeiras acolchoadas de cerejeira. Algumas pessoas estavam sentadas lá, Baba Yaga em sua forma de donzela, e o Ting e Nika estavam entre elas. Um único lustre encantado com a magia da luz iluminava o local graças às paredes imaculadas que espalhavam a luz uniformemente como espelhos. É tão bom ver você, Solos, a donzela disse enquanto caminhava em direção a ela. Baba Yaga era o núcleo branco mais velho ainda vivo em Mogar, mas naquela forma ela mal parecia ter 16 anos. Sua voz prateada transbordava de alegria e inocência, enquanto seu corpo ágil se movia com a energia exagerada da juventude. Tenho me preocupado com você toda vez que você foi para o campo de batalha. Estou feliz que você saiu inteira. Os olhos azuis claros da donzela avaliaram Solos, verificando os tatus de sua força vital e núcleo de mana. É bom ver você também, Malishka. Solos abraçou a amiga, apoiando a cabeça no ombro da donzela. Não teríamos feito isso sem a sua ajuda. Obrigado por enviar Davni Dusk em nosso auxílio. Entre a pequena diferença de altura e os cabelos quase combinando na altura da cintura, elas pareciam irmãs. Não está, quero dizer, você está esquecendo alguém? Um homem loiro com uma barba bem aparada disse enquanto levantava os olhos verdes do livro que estava lendo. Os cavaleiros não estavam sozinhos. Nós, primogênitos, também fizemos a nossa parte. Ele tinha um sotaque forte que pertencia a uma época diferente, quando a língua universal de Tiris era falada pelos nobres de uma maneira diferente dos plebeus. Naquela época, o objetivo era representar a divisão social e educacional entre eles. Nos dias atuais, porém, parecia pretensioso. Eu te conheço? Solos ficou intrigada. Além de Gladion, havia 2 homens e uma mulher na sala, mas ela não conseguiu reconhecer nenhum deles. Assim que um primogênito assumia a forma humana, seu corpo voltava à vida e sua assinatura energética também mudava. Sério? Quão difícil é reconhecer um cavaleiro em meio a bandidos. Ele apontou para sua armadura branca brilhante e depois para seus irmãos. A mulher tinha pele bronze avermelhada como Solos nunca tinha visto antes e usava roupas estrangeiras. O outro homem, em vez disso, tinha cabelos ruivos e uma aparência anônima. Se não fosse por suas roupas finas, Solos o teria confundido com um funcionário da casa. Tudo bem. Já que ninguém se incomoda em nos apresentar como deveria ser apropriado, eu mesmo farei isso. O homem bufou, transformando todo o seu corpo em uma névoa laranja. Eu sou Sirecian Lorman, matador de magos primogênitos. Ao seu serviço. A armadura conferia-lhes um arco perfeito, digno da corte real. Não toque nele enquanto ele estiver assim, ou ele vai sugar você até secar. A mulher tinha olhos castanhos claros e cabelos tão pretos que pareciam quase azuis.
Eu sou Aot, primogênito Vêndigo. Prazer em conhecê-lo. Você é um Vêndigo. Solos apertou a mão que estava sendo oferecida a ela, quase se recusando a acreditar em seus olhos. Essa espécie específica de mortos-vivos era composta por monstros canibais cobertos por uma espessa pelagem branca, cuja boca estava cheia de presas do tamanho de uma faca curta. Aot não era apenas graciosa, mas também seu toque era quente, sem qualquer traço da aura fria típica dos mendigos. Não por escolha. Ela suspirou. Meu povo está acostumado a um clima quente, então quando um inverno longo e rigoroso nos prendeu dentro de nossas casas, não tivemos muita escolha. Para não morrer de fome tivemos que fazer uma escolha terrível. E quando as outras tribos descobriram o que nós tinha feito, eles nos mataram como animais raivosos. Sou o único sobrevivente e só porque a Mãe Vermelha me encontrou a tempo. E ele... Solos apontou para Ludmont, ansioso para mudar de assunto. A história dele é quase tão trágica quanto a minha ou a de Utin. A voz de Aot pingava sarcasmo e os outros primogênitos riram. Ele já foi um nobre cavaleiro. Seu ego era tão grande que ele se considerava capaz de derrotar qualquer um com sua espada, até mesmo magos. E? Tista inclinou a cabeça enquanto a névoa laranja ficava vermelha como beterraba. E ele estava errado. Fim. O Vêndigo encolheu os ombros. É isso? Solos disse incrédulo. Sim. Baba Yaga assentiu. Por que você acha que as únicas coisas que lhe restam são o coração e a espada? Porque são as únicas coisas que um verdadeiro cavaleiro precisa. Ela disse com uma voz pomposa, fazendo seus filhos rirem ainda mais. O que faz de você o carniçal primogênito, correto? Tista perguntou. De fato. Meu nome é Bogdan. Prazer em conhecê-la. Ele ofereceu a mão às meninas e elas apertaram-na. Qual a sua história? Solos perguntou. Praticamente nada. Ele encolheu os ombros quando uma luz fria passou por trás de seus olhos. Eu era médico e passava meus dias dissecando cadáveres tentando entender o que os havia matado e como salvar aqueles que sofriam das mesmas aflições. Pena que idiotas supersticiosos me consideraram um necromante empenhado em espalhar pragas e me enterraram vivo. Passei fome e sede por dias até que mamãe me encontrou, mas era tarde demais. Depois de transformá-lo, eu avisei que sua primeira refeição também seria a única fonte de alimento que ele teria. Baba Yaga suspirou. Infelizmente, em sua raiva, Bogdan decidiu acertar as contas e saciar sua fome, matando 2 coelhos com uma cajadada só. O que você... Tista disse. Justiça poética, se você me perguntar. Ogou rosnou. Por que você nos fez vir aqui, Nika? Solos perguntou, ainda sem entender o motivo do pedido da amiga. Porque eu queria dar às pessoas um último presente antes que Baba Yaga tirasse meus prismas. O jovem vampiro respondeu. Prismas? Como no plural? Sim. Vadion abriu os primeiros botões de sua camisa, mostrando o cristal em forma de gema em seu peito. Capítulo 2396 Ondulações em Mogar, Parte 2. Se não fosse pelo prisma, eu nunca teria sido capaz de passar algum tempo na superfície com minha esposa e filho durante o dia e ser capaz de protegê-los. Por isso, você tem meus agradecimentos, Ladidav de nada. A voz do cavaleiro saiu da boca de Nika enquanto os primogênitos lhe faziam uma profunda reverência. Para mim, significou voltar para o meu povo pela primeira vez em milênios. Iltin disse. Alcançar uma franja já é difícil, mas no momento em que os outros elfos percebessem minha falta de magia, eles teriam me queimado como uma abominação. Todos os elfos nascem como verdadeiros magos e desenvolvem um núcleo azul. Não importa se minhas intenções são sinceras, sem meus poderes é necessário um único fanático para me matar. Para mim, significava apenas caminhar sob o sol sem ter medo de ser vítima novamente, mas adorei cada momento. Bogdan disse. O mesmo para mim. O Vêndigo disse. Você deu esperança a mim e a inúmeros outros. Obrigado, Davon. Nika disse enquanto aparentemente falava com sua blusa. O que você está falando? Solos perguntou. Acho que você está esquecendo algo importante sobre mim. Nika riu.
Eu não sou um humano transformado em vampiro. Sou um cadáver que mamãe criou como vampiro com um feitiço. Nunca tive a oportunidade de olhar para o sol sem morrer para sempre, nem tenho nenhuma lembrança de como é viver durante o dia. Depois de me unir a Davi para ajudá-los, no entanto, pude finalmente experimentar o que vocês consideram natural e pelo que os mortos-vivos se esforçam. Fiquei tão feliz depois de testemunhar meu primeiro nascer do sol e tive tanta alegria ao ver como o lugar fica diferente durante o dia que decidi compartilhar esse presente com o máximo de pessoas que pude. As pedras do sol são ótimas, mas a luz que elas iluminam, a umidade que se forma em nossas plantas, não é nada comparada ao espetáculo da luz do sol brilhando no orvalho da manhã. As flores, a grama, caramba, até a lama parece mais vívida. Os olhos de Nika brilharam de admiração com a lembrança. No entanto, cada prisma que Davi faz a enfraquece e os escolhidos deveriam durar para sempre. No entanto, graças a Baba Yaga, eu poderia recuperar os prismas e usá-los em diferentes mortos-vivos todos os dias. Quando estiver na estrada, no entanto, vou precisar da minha força, então terei que recuperar todos os prismas antes de partirmos. É por isso que pedi para você vir aqui. Quero presentear aquelas pessoas alinhadas na frente da porta de Vladion o último amanhecer. E você está bem com isso? Solos moveu os olhos do cristal que se projetava do peito de Nika para Baba Yaga. Admito que no início considerei o pedido de Nika a coisa mais estúpida que já ouvi. Davi respondeu. Nenhum dos meus anfitriões anteriores jamais me considerou um presente nem pensou em compartilhá-lo com outras pessoas. Meus prismas são uma ferramenta destinada a me dar o conhecimento que preciso para a tarefa que a mãe me atribuiu e servos obedientes que não me trairão. A ideia de Nika de fazer tantos escolhidos, de me deixar enfraquecido e eles com seu livre-arbítrio, soou na melhor das hipóteses, idiota. No entanto, depois de fazer isso uma vez, isso me fez pensar. Isso me lembrou da importância da minha missão e das pessoas pelas quais devo lutar. Foi esclarecedor. Tista, você faz seus exercícios ao nascer do sol, certo? Nika perguntou, recebendo um aceno de cabeça em resposta. Vamos então, siga-me. O jovem vampiro chegou à entrada e começou a produzir um prisma após o outro, entregando-os a Baba Yaga para que ela pudesse selar sua capacidade de controle mental. A Mãe Vermelha deixou um pequeno canal aberto para que mesmo que o Brigit Dai não pudesse ler os pensamentos de seus escolhidos temporários, ela ainda pudesse compartilhar suas emoções. Uma vez que Davi estava muito enfraquecida para produzir mais prismas, o espírito donzela distorceu todos na superfície. Estou orgulhosa de você, querida. Kala esfregou o focinho no ombro de Nika enquanto os mortos-vivos se espalhavam, procurando o local perfeito para assistir o nascer do sol. Obrigado, mãe. O vampiro a abraçou. Vou ter saudades tuas. Criança boba, não vou a lugar nenhum. O Ygritte olhou para ela confuso. Mas eu vou. Nika disse indignada. Não me diga que você já se esqueceu da minha viagem. Que viagem? Kala deixou escapar, fazendo os olhos saltarem de seu focinho e desencadeando uma briga feroz enquanto o azul do horizonte ficava laranja. Obrigado, EP. A donzela disse depois do silêncio mãe e filha. Davi precisava de alguém como Nika. Depois de tantos magos sedentos de poder e mortos-vivos sedentos de sangue, um hospedeiro tão inocente quanto uma criança era o que minha filha precisava para começar de novo. Olhar para Mogar com olhos que não estão nublados pela ganância e podem apreciar as maravilhas das coisas simples da vida. Não há necessidade de me agradecer. Em vez disso, você deveria agradecer a Nika. Solos ponderou essas palavras, encontrando mais uma analogia entre ela e Davi. A relação que o Brigit Dai teve com o vampiro era muito semelhante àquela entre Lit e Solos quando ele acabara de encontrá-la. Ele era amargo, cruel e quebrado, enquanto ela era ingênua e pura. Eu já fiz. Baba Yaga respondeu. Mesmo assim, considero isso uma conquista sua também. Foi você quem fez amizade com Nika. Você planejou esse momento há anos e ela se ofereceu como anfitriã de Davi para poder acompanhá-la. Para te proteger durante a Guerra do Grifo.
Além disso, foi você quem mostrou a minha filha como deveria ser o relacionamento entre um cavaleiro e seu anfitrião. Se não fosse por você, ela ainda estaria ligada a Kala e ele não seria nada mais do que um escravo estúpido. A donzela se virou, sentindo através de seu vínculo com Davno quão perplexo o cavaleiro estava por Nika tratar Kala como uma mãe em vez de uma mestra. Trouxe de volta memórias antigas que suavizaram seu coração endurecido pelos séculos. Mesmo que você e Lith sejam apenas candidatos a guardiões, suas ações estão causando ondas que afetam Mogar. Você mudou meus filhos, Solos, enquanto a existência de Lith reconectou os guardiões de Garlen. Tiris nunca passou tanto tempo fora e até ajudou a realeza, convocando os companheiros de Valeron durante a batalha pelo Grifão Branco. Quanto a Salaar e Leigain, eles não seriam tão próximos, nem Sharjin teria nascido. No entanto, é muito cedo para dizer se essas mudanças serão para melhor ou para pior. Só o tempo dirá. Ela suspirou, sua mente pensando em Night e Orpal. Eles foram o resultado dessas ondas e um dos maiores erros da vida de Baba Yaga. Um erro que ela estava determinada a corrigir, apesar da dor que lhe causaria. Tista juntou-se a eles assim que o sol estava alto o suficiente para perturbar o delicado equilíbrio entre o elemento luz e escuridão. Vamos ficar no Império. Ela olhou para a Viladion que estava fazendo um piquenique com sua família na superfície enquanto os outros mortos-vivos estavam simplesmente tomando banho de sol. Continua no próximo vídeo.